vai ser uma sessão pública de trabalho do projeto com vocês podendo assistir. Então é diferente um pouco do que vocês estão acostumados. Os alunos que virão aqui fazer uma apresentação hoje estão apresentando o resultado do trabalho dele de meses, pela primeira vez para a diretoria do sindicato. E vão conversar com a diretoria do sindicato sobre esse seu trabalho. Então, é a primeira versão do painel financeiro municipal que eles realizaram e está sendo apresentada em público, até porque a gente defende e pratica transparência até nisso, né? Então, depois que o debate se abrir, o debate vai ser entre a diretoria do sindicato e os alunos, e havendo um tempo a gente vai abrir para vocês também, para que façam perguntas, se der tempo, né? Bem-vindo. O que é esse projeto, né? Esse projeto é um projeto de extensão que se desenvolve em parceria com o Grupo de Pesquisa sobre o Controle Social do Gasto Público do Departamento de Administração Pública e o Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e região Cismar, né? Como que esse projeto começou? Começou com o Marcelo e a Cléo, dois diretores do sindicato, nos procurando para consultoria ao sindicato, para que o sindicato conseguisse trabalhar mais profissionalmente na relação com as prefeituras, com relação à negociação salarial, condições de trabalho. E na conversa, né, nós desenvolvemos juntos a ideia de, ao invés de ser uma consultoria, que houvesse oportunidade para os nossos alunos estarem no sindicato, contribuindo e se formando, porque nós temos uma escassez de bons estágios. E aí surgiu então o interesse mútuo do sindicato e do curso para que o curso tivesse oportunidade de estágio qualificado e o sindicato recebesse o benefício de alunos trabalhando muito seriamente para apoiá-los na gestão sindical, né? Então é assim que nasce esse projeto, e na medida em que ele começa a se desenvolver, né, aí ele nasce também com uma oportunidade de bolsa do sindicato, porque é um conjunto bastante grande de alunos, sob orientação de um único professor e de um único supervisor, Marcelo é o supervisor lá no sindicato. Então nós precisamos trabalhar com a figura de um estagiário pivô, e esse então, como precisaria de dedicação integral, e não somente aquelas horas do estágio, precisava ser remunerado, então tem uma bolsa do sindicato, é um projeto que tem uma bolsa do sindicato, ao invés de ter uma bolsa do CNPq, uma bolsa, né? E a Naila é então essa estagiária. O trabalho que eles têm desenvolvido lá até agora é dotar o sindicato de informações das finanças públicas municipais, receita e despesa, e o primeiro produto desse trabalho é o painel financeiro municipal, que vocês terão a oportunidade de ver sendo apresentado para o sindicato, que dá uma ideia da estrutura das finanças municipais. Vocês perceberão aqui hoje, assim como os diretores do sindicato, para cada município, respostas para as seguintes perguntas: de onde vem o dinheiro e quanto é o dinheiro que a prefeitura tem para financiar suas ações? Primeira questão, que vai ser respondida pelo painel. A segunda questão que o painel responde é: onde está sendo gasto esse dinheiro, né? Claro que tem muito mais questões para responder, nós não vamos trabalhar aqui com o painel completo para vocês, porque cada aluno terá apenas 10 minutos para falar, né? Então tem o desafio do conteúdo e o desafio da capacidade de síntese, que também faz parte do desafio da formação deles, porque todos os administradores públicos têm que aprender a falar, né? A lidar com essa pressão de tempo para se comunicar. Além disso, estão sendo produzidos blogs de transparência orçamentária municipal. Os próprios alunos estão fazendo esses blogs, já tem 4 ou 5 blogs prontos. Depois no final talvez possa até mostrar a página do sindicato onde que estão esses blogs, né? E o passo que nós vamos dar no final desse ano, primeiro semestre do ano que vem, é um painel financeiro municipal com dados de curto prazo, para que na próxima negociação salarial o sindicato, além de ter a assessoria de aluno nosso, esse ano a Naila esteve nas mesas e ajudou no processo de negociação, nós teremos mais dados organizados do que o sindicato terá mais dados organizados do que a própria prefeitura, sistematizados, para negociar, né? Essa que é a ideia, que a gente vai ter dados de curto prazo também, de fluxo de caixa, que vai ser uma briga para conseguir nos municípios, mas essa briga já está sendo feita pelos alunos lá, né? Então é isso que é o projeto, esse é o desdobramento futuro, e o que vocês verão hoje, então, é essa etapa dos painéis sendo concluída, tá? Eu vou passar a palavra pro Marcelo Rodan fazer a saudação a vocês. Em seguida, haverá a apresentação dos alunos.
os diretores sindicais discutirão e essa sessão vai ser encerrada institucionalmente com a fala do representante do sindicato. Eu estou abrindo com a fala institucional pelo Unesp, ok? Marcelo? Bom, muito boa tarde. A gente, desde o início, só tem tido bons resultados com essa parceria. A Naila se demonstrou uma pessoa muito prestativa, que não me dá trabalho nenhum de fazer supervisão, na verdade. Ela toca praticamente sozinha, apresenta dados para a gente e facilitou bastante, apesar de ser muito difícil negociar com as prefeituras, né? Tendo em vista todo o direcionamento que é dado para o dinheiro público em cada cidade, não só aqui da região, mas pelo que a gente acompanha de outros sindicatos da região toda, o direcionamento do dinheiro público nunca tem o objetivo de satisfazer prioridades da população, do funcionalismo, mas sim necessidades políticas, né? E muitas vezes para albergar situações empresariais, de grandes grupos e tal, e é isso que a gente assiste. E esses dados nos facilitaram muito poder analisar o que tem de dinheiro e se é possível ou não exigir mais na negociação com a prefeitura ou tirar o pé e até onde os prefeitos podem ir, até onde eles não podem, né? A gente teve caso de município que não tinha recurso para dar aumento, mas deu por conta da pressão do funcionalismo. Então, a gente tem tido uma experiência muito positiva com isso. E desde o início, quando a gente procurou aqui o Unesp, a intenção era contratar uma consultoria, né, feita pelo curso de administração pública. A gente sabia que muitos anos atrás o sindicato teve alguma consulta junto ao Unesp, mas era algo pontual. E a gente, então, veio procurar no sentido dessa consultoria. E a gente percebeu no professor Pires um grande entusiasta, né, dessa situação de fiscalização dos gastos públicos, né, de exercício de cidadania por parte da universidade e tal. E aí a gente tem ficado muito contente. E também conheci pouco, né, os alunos que estão envolvidos, mas o pouco que eu conheci, eu vi que são alunos muito dedicados, né, que vêm apresentando também seus dados de forma muito profissional, e a gente tem gostado muito, tanto que o nosso objetivo é continuar com essa parceria já para 2018, e se tudo correr bem, a gente pretende manter essa parceria por muitos anos para poder ter as negociações com essa qualidade que a gente está conseguindo agora, e também para que a gente, lá dentro do sindicato, comece a entender um pouco melhor desses termos tão complexos que vocês trabalham aqui na universidade e que fazem parte do dia a dia das finanças públicas, né? Como sindicalista tem a fama de falar um pouco mais do que deve, eu vou parar por aqui e no final eu falo apenas uns 50 minutos para encerrar e aí a gente pode descansar. Desmarca compromisso. Desmarca. Bom, então é isso, como abertura, está aberta a nossa sessão. Eu vou passar a palavra à Naila, que vai conduzir o trabalho dos estagiários. Em seguida, quando eles apresentarem, eu retorno para discutir sobre esse assunto que está aqui na lousa e depois nós vamos para o debate com os diretores, ok? Bom trabalho, Naila. Boa tarde, gente. Bom, então a gente está aqui para falar desse estágio. Eu tenho culpa no cartório para falar dele porque eu gosto muito, acho um ótimo projeto e que trouxe uma grande oportunidade de aprendizado para os alunos de administração pública, porque o que a gente percebe é uma baixa qualificação dos estágios. E o estágio é um momento muito importante, porque a gente vai estar envolvendo com a prática na administração pública, e não é o que a gente tem atualmente. Então, através desse estágio, a gente consegue fazer uma constante oficina de análise das finanças públicas municipais. E aí, com a apresentação de todos os estagiários, vocês vão conseguir observar que é uma quantidade absurda de dados que a gente tem que coletar, que a gente tem que analisar e processar para entregar para os dirigentes sindicais, para respaldar eles no momento da negociação da database. Para quem não sabe, a database é o momento em que o sindicato coleta todas as reivindicações do funcionalismo de melhoria do local de trabalho, melhoria das condições de trabalho, aumento salarial, ganhos reais, reajustes, bonificações, etc., e para a gente conseguir manter uma discussão qualificada no âmbito do sindicato com a prefeitura, é necessário que a gente reduza algo chamado assimetria de informação. E o que é assimetria de informação? É dissimétrico mesmo, quando duas coisas são assimétricas. Numa negociação tem dois lados. A parte do lado que tem a maior posse de informação, ele garante a assimetria de informação em relação ao outro lado. E se tratando de prefeitura e sindicato, quem tem a maior posse de informação é a prefeitura. E dentro da administração pública, informação é poder. Informação é um bem muito valioso. E o que você faz com o bem? Você troca um bem. Porque através daquela troca você vai obter algum benefício para si. Mas se tratando de administração pública, a informação não tem que ser tratada como poder, porque tudo tem que estar sendo tratado a um nível
de equidade com a população. Porque toda informação produzida ali não pode ser mantida na esfera do segredismo burocrático. Ela tem que ser acessível a toda a população. A Constituição diz que o acesso à informação é um direito inalienável do cidadão. Então, quando a gente entra na parceria de estágio, a gente trabalha para reduzir a assimetria de informação. Por exemplo, na negociação da database de Araraquara, quando a gente foi para a negociação lá na prefeitura, o que aconteceu? Nós levamos os nossos números, contrapomos os números apresentados pelo secretário de Finanças, pelo comissionado, o prefeito não foi. E aí a gente fez todo o debate que tem que ser feito em torno dos números. Só que o que acontece? Uma das principais dívidas das prefeituras é o restos a pagar. O que não significa que só existem restos a pagar de dívidas, existem outras dívidas. E Araraquara não disponibilizou todas as outras dívidas no portal da transparência. E quando a gente chegou lá, qual que foi o contra-argumento deles para negar o reajuste, negar o aumento salarial? Que a gente tinha, que nós, prefeituras, temos dívidas com PIS, com precatórios trabalhistas, com INSS, com CTA, mas nada disso estava disponibilizado no portal da transparência. Então, eles se garantiram da assimetria de informação por terem uma informação que nós não tínhamos para conseguir a garantia daquilo que era prioridade para eles no momento. Então, a gente meio que tem que engolir a seco, às vezes, essa assimetria. E era isso que acontecia com o sindicato antes do estágio, porque eles iam para as negociações às cegas. Porque não existia um corpo técnico, dirigentes com o conhecimento técnico necessário para conseguir analisar os relatórios resumos de execução orçamentária, relatórios de gestão fiscal, que por si só já são documentos dificílimos, até para nós mesmos que estudamos isso, a gente tem que aprender a manipular, aprender a entender o que aquele documento está falando, e a gente percebe que o documento, mesmo que está disponibilizado ali, ele não é transparente. Então, o que ocorre? Uma transparência nominal. O governo ele tem a intenção de ser transparente ao disponibilizar o documento, mas ele não é efetivamente transparente porque eu, receptor da mensagem, não consegui compreender o que ele está falando para mim. E aí, se nós, administradores públicos, não estamos conseguindo passar para a população quais são as decisões que a gente está tomando, eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito errado, né? Então, vamos lá. Como que a gente faz nas mesas de negociação? É necessário que a gente leve um pacote de informações, que são informações necessárias, para a gente contrapor esses números. Quais são as receitas que aumentaram de um exercício para o outro? Quais são as receitas que estão financiando a prefeitura naquele exercício? Para a gente analisar o comportamento dela, a gente analisa a composição da receita. O que é a composição da receita? A gente olha para a receita total e a gente vê o todo. Só que existem partes que compõem aquele todo. Algumas partes são maiores, outras partes são menores. Às vezes o IPTU é maior do que o ITBI. Às vezes a receita patrimonial é maior do que a receita de serviços. E são essas partes do todo que a gente analisa no comportamento. Tocando aqui, desculpa. Então a gente analisa o comportamento e a composição tanto da receita quanto da despesa, que é a evolução e composição. Outras coisas que a gente leva que é importante, dívidas, que a gente tem que levar sempre, porque eles batem muito nessa tecla, o percentual, o limite da despesa com o pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei 101/00 e é uma lei que vem para disciplinar o gasto público. Ela vem falar para o administrador que não, ele não pode gastar da forma como ele quiser, ele não pode adquirir novas dívidas da forma como ele quiser, porque existem critérios a ser seguidos. Ele tem que ter responsabilidade financeira, e disponibilidade financeira para conseguir arcar com os compromissos que ele vem a ter. E aí a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que os municípios, eles podem gastar até 60% da despesa, 60% da receita corrente líquida com despesa de pessoal. Sendo esse 60%, 6% destinado ao Legislativo, restando 54% ao Poder Executivo. Então, o Poder Executivo pode gastar o limite máximo de 54% com despesa de pessoal. Dentro desses 54%, existe mais um limite, que é um alerta, uma sirene que soa, toca, gira, explode, faz tudo, que é 51,3%, que é o limite prudencial. E aí, quando vai se aproximando mais ou menos desse limite prudencial, a gente observa que as prefeituras, os prefeitos, comissionados, o secretário de Finanças, eles já ficam loucos. Não, porque está chegando perto do limite, está chegando perto do limite. Só que quando a gente propõe uma medida de corte de gasto, quando a gente propõe revisão de contrato, eles não recebem bem.
Por quê? Porque o sindicato atua como um grupo de pressão no momento da negociação. E se você não dialoga na linguagem da classe política, dificilmente você vai conseguir implementar alguma coisa. Porque a linguagem da classe política envolve muita barganha, envolve muito jogo político, muito interesse político e prioridades que não são necessariamente da população, mas prioridades daquele grupo, daquela gestão naquele momento. E aí a gente infringe também o quê? Né? Ao princípio da impessoalidade da administração pública. A gente, o corpo de estagiários, coleta dados no portal da transparência e em outros portais da transparência de outros entes, em outras bases de dados, para montar esse painel financeiro municipal. E esse painel financeiro municipal, ele é uma planilha desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa sobre o Controle Social do Gasto Público, e ela vai analisar esse comportamento aí da receita e da despesa. Tem várias planilhas, e para a gente conseguir alimentar essa planilha toda, é necessário que o portal da transparência do município disponibilize esses dados, minimamente. Só que o que a gente percebe que quando a gente começa a coletar esses dados, é que os portais são falhos, incompletos, redundantes, e tudo de ruim que vocês podem imaginar. Um ou outro vai se salvando, mas ainda assim não é mil maravilhas. Porque não disponibilizam os documentos. Se disponibiliza o documento, não tem um manual explicando como que você deve analisar o documento. Não tem algo ali apontando para você onde é que você pode buscar a informação e onde você pode encontrar a informação que você está procurando. A linguagem utilizada pelos portais da transparência não é acessível. Se tratando de um país que, não sei, acho que menos de 10% da população tem acesso ao ensino superior e ainda as pessoas que têm acesso ao ensino superior não têm garantia de que vão conseguir fazer a leitura daquele documento, a administração pública está sendo transparente para quem? Tem que ter linguagem acessível, tem que ser fácil. E esse mecanismo da linguagem acessível como forma de educar a população em relação às finanças públicas e orçamento é um mecanismo que a gente explora bastante, posso dizer dessa forma. A gente explora porque é um desafio a gente adaptar as finanças públicas a uma linguagem mais acessível. É muito difícil traduzir finanças para alguém que não tem a mínima noção do que é aquilo. E através dos blogs de transparência orçamentária municipal, a gente faz esse exercício de tornar didático o assunto das finanças e do orçamento. E aí esse blog de transparência orçamentária municipal ele é direcionado aos dirigentes sindicais, a categoria de servidores públicos municipais, mas por se tratar de um blog que está na internet, qualquer indivíduo, qualquer sujeito que tenha interesse nas finanças do seu município pode entrar lá e acessar e ver o que é que está acontecendo ali, se inspirar e montar um blog de transparência para a sua cidade também, caso ele queira. Então a gente faz essa montagem do painel financeiro, é uma tarefa muito difícil, é difícil encontrar todos aqueles números, é difícil interpretar aqueles números no todo. Uma vez a gente olha e depois que a gente volta a gente encontra mais coisas que a gente não tinha visto anteriormente. Quando a gente coloca um painel financeiro do lado do outro, a gente consegue ter uma noção assim, de um regional. Se a gente coloca os 9 painéis financeiros da base sindical um do lado do outro, a gente vai conseguir ter uma noção do que é que está acontecendo com aquelas cidades ali, de acordo com o tamanho, quantidade de funcionário, etc, etc, etc. E para vocês entenderem mais ou menos um pouco dessa dificuldade desses painéis, de ver a quantidade desses dados, eu vou chamar aqui os estagiários para a gente começar a apresentar para vocês esses painéis financeiros. Bom, boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires, eu fiquei responsável pelo município de Boa Esperança do Sul. E assim, o painel financeiro, ele traz várias informações. Como o nosso tempo é curto, nós vamos focar nas receitas e nas despesas. Boa Esperança do Sul é um município bastante pequeno, tem aproximadamente 690 quilômetros quadrados e uma população de pouco mais de 14 mil habitantes, de acordo com o último censo de 2014 do IBGE. Para começar, eu trouxe as receitas. Aqui nessa apresentação eu vou trabalhar apenas com os valores reais, que já foram deflacionados pelo IGPDI, para proporcionar um panorama mais real realmente da evolução e dos valores, do peso que as receitas têm no município. Aqui está meio ruim, mas é só realmente para vocês verem como é no painel financeiro, as receitas próprias e as receitas transferidas. E aqui, para mim, chega a ser chocante, né? A gente tem, de acordo com esse gráfico, de que em Boa Esperança do Sul, as receitas transferidas, elas descrevem 90%
das receitas do município. Aqui colocando as receitas próprias e as receitas transferidas, esse bolo todo em vermelho são as receitas transferidas e esse azulzinho são as receitas próprias. Isso também cai naquela questão que a gente fala bastante no curso de administração pública, que depois da Constituição de 88, os municípios acabam ganhando uma certa autonomia. Mas aqui a gente percebe a que ponto realmente os municípios têm essa autonomia. Bom, a gente já sabe que a maior parte das receitas do município de Boa Esperança do Sul são as receitas transferidas. Mas qual é a maior parte dentro dessas receitas de impostos, enfim, de arrecadação, né? Dentro das receitas transferidas, a maior parte de arrecadação é esse em verde, que é o FPM, o Fundo de Participação Municipal, e esse em roxinho aqui, que são as receitas transferidas do Fundeb. Dentro das receitas próprias, a gente tem que as receitas que, na verdade, a gente pode dizer, respondendo à pergunta do Pires, o questionamento inicial, que é o que, dentro das receitas próprias, o que move, né, a arrecadação do município, é o ITBI, os impostos de transmissão de bens imóveis. O que isso significa? Que dentro das receitas próprias, o que tem movimentado o município são as transferências de compra e venda de bens imóveis, basicamente. E dentro das receitas transferidas, o FPM, que é o Fundo de Participação. Qual que é o ano, só para... Ali a gente está considerando de 2012 até 2016. A gente pegou, no caso eu, na minha apresentação, peguei o total para ter uma base da média de qual é o peso das receitas dentro do município. Com relação às despesas, no painel nós dispomos as despesas por função e as despesas por elemento. Dentro das despesas, o que tem mais gasto, eu vou selecionar aqui para vocês verem a porcentagem. Vai aparecer. A maior parte é a receita de pessoal, que representa 21% do restante das despesas, no valor de R$ 174.711.141,59. Parece bastante, mas se a gente fizer uma comparação, se a gente analisar as receitas próprias e as despesas com pessoal, as despesas com pessoal são maiores do que as receitas próprias. O que isso significa? Que as receitas que o município produz não são suficientes para arcar com os gastos que o próprio município tem. Isso mostra que o município, além de ser muito dependente das transferências, ele ainda se caracteriza como um município que tem gastos desproporcionais. Porque a gente tem também grandes gastos com a educação, que é esse em vermelho, que é esse em vermelho, mas a gente sabe que, de acordo com a Constituição, tem uma certa proporção, tem valores concretos já estipulados para esses gastos, e os municípios eles não têm investido em questões necessárias, eles apenas gastam de acordo com as obrigações. E eu tenho certeza que, se dependesse dos municípios, nem a despesa com pessoal estaria nesse nível. E aí, para mostrar um panorama mais dinâmico, um pouco mais alinhado, aqui a gente ainda está trabalhando com as despesas reais. Temos aqui as receitas agrupadas. Então, esse em verde são as receitas de capital. Como o valor é baixo, a gente vê aqui na linha reta. O em azulzinho são as receitas próprias e o vermelho são as receitas transferidas. Então aqui a gente vê a evolução de 2009 a 2016,
como foi discrepante, né, esse aumento, essa baixa, mostrando que aqui em 2010 houve uma queda na arrecadação das receitas. Com relação à evolução das despesas, a gente vê que aqui em 2014 houve um aumento muito alto. Porém, tanto nas receitas, a gente vê que é uma linha um pouco reta, né? Por mais que tenha essas discrepâncias, a gente vê uma evolução. Sendo que nas despesas, começa a cair. De 2013 para cá, depois do aumento em 2014, as despesas só tendem a cair. Gente, é muito difícil falar das despesas e das receitas assim, em tão pouco tempo. Mas todas as informações, as análises e os gráficos completos, inclusive o painel financeiro municipal completo, está disponível no Tom Web. E eu trouxe aqui os links, depois eu acredito que sejam disponibilizados para vocês. E tem vídeos para vocês entenderem o que significa cada item do painel financeiro, o que se trata realmente a transparência orçamentária, o que trata realmente o orçamento público. E através do blog a gente percebe o que a Naila já falou, na verdade, que a transparência orçamentária é uma coisa que está instituída em lei, mas realmente não acontece. Primeiro porque os municípios não cumprem exatamente o que está na lei, e segundo que quando eles cumprem o que está na lei, eles cumprem de maneira insatisfatória. Eles não fazem de maneira que a gente realmente entenda e saiba o que está acontecendo nos municípios. Inclusive, no caso de Boa Esperança do Sul, nós tivemos vários problemas para encontrar os dados, tivemos que utilizar bases do Tesouro, porque no próprio município não tem os exercícios anteriores, e os poucos dados que estão disponíveis nos portais são confusos e são discrepantes com os dados que o próprio município já passou para outra base. Então, assim, tudo isso demonstra que os municípios de pequeno porte são dependentes, não são transparentes e que têm um orçamento público muito carente. E eu acredito que cabe a nós, né, futuros administradores públicos, mudar essa realidade, porque eu percebi também que muitos dos municípios têm essa carência por falta de mão de obra qualificada. Além da questão de esconder ou de não promover a transparência orçamentária, também tem a questão de incapacidade. Tem muitos prefeitos que não sabem o que estão fazendo e, realmente, quando disseram que o Sismar, o sindicato, vai ter mais, já tem na verdade, né, mais dados e maior poder de barganha do que os municípios por ter mais informações, é fato. O que acontece é que com essa simetria de informações, eles conseguem negociações, no caso das prefeituras. Mas se a gente conseguisse uma transparência orçamentária realmente fortalecida e concretizada, não só o sindicato e as prefeituras, mas todos os cidadãos comuns como nós, conseguiríamos entender e realmente cobrar mais dos nossos prefeitos. É isso, gente. Obrigada. Olá, gente. Boa tarde. Eu sou a Angélica. Eu fiquei responsável pela análise do município de Ribeirão Bonito. É um município de pequeno porte, como a maioria dos municípios da base sindical. Ele tem aproximadamente 12 mil habitantes. E passa por favor. Antes de começar a mostrar as receitas do município, ressaltar a importância que o projeto trouxe para nós, estagiários, enquanto estudantes de administração pública. O Pires já falou, a Naila já falou, mas, gente,
É muito diferente. A gente chega aqui na faculdade, no primeiro ano, a gente vê esse monte de dados, a gente fala, meu, o que o administrador público faz? A gente escuta falar muita coisa. E quando a gente vai a campo, a gente entra em prática para pegar os dados e meio que desvendar tudo aquilo lá, é fácil. Os dados estão disponibilizados. Muitas vezes a gente entra nos portais, eles estão camuflados, não estão disponibilizados como a gente pensa. Isso é muito difícil. Então, assim, agradecer antes de tudo ao Pires, que foi um ótimo orientador e continua sendo, a Naila e ao Marcelo por todo o apoio no projeto. No município de Ribeirão Bonito, a receita arrecadada total no ano de 2016 foi de R$ 36.748.220. Dentro da composição da receita, eu peguei a receita, tanto a receita transferida quanto a receita própria. A gente percebe esse bolo aqui da receita, praticamente 2/3 da receita é composta pelas receitas transferidas. O município tem pouco menos de 1/3 de receita própria arrecadada. O valor do IPTU, passa para mim, por favor. O valor do IPTU arrecadado no ano de 2016 foi de R$ 311.418, num montante de 36 milhões. Gente, isso não representa nem 1% da receita. Assim como a principal fonte de receita própria do município de Ribeirão Bonito é o imposto sobre os serviços, que totalizou 702 mil, e o ITBI também tem uma grande contribuição. Como a Tamires disse anteriormente, o imposto sobre a venda e compra de imóveis dentro do município, representando 545 mil, aproximadamente. No montante geral, a gente percebe que a maior parte da receita é composta pelas receitas transferidas, que compõem 87% da receita total. E a receita própria do município é apenas 13%. Isso é preocupante, porque se um dia não, né, a gente já está vendo uma situação bem grave no governo atualmente, o governo não tem dinheiro para repassar para os municípios. Como que o município de Ribeirão Bonito vai sobreviver? Gente, 87% é muito. O município ele não consegue se manter com as próprias pernas. Da despesa, a gente percebe... Carol, sai da apresentação para fazer com a Tamires, que é sempre mais fácil de ver. Ó, a receita com o pessoal compõe 22% A despesa com o pessoal, compõe 22% da despesa total do município. E como é muito característica de município pequeno, 15.835.000 de despesa com pessoal, sendo que a arrecadação própria do município é 5 milhões. Então o município ele gasta com o pessoal o triplo do que ele arrecada. Então se não tem os repasses estaduais e federais, o município não mantém nem o próprio pessoal dele. Deixa eu passar aqui. Volta lá, Carol. Além disso, a gente tem a despesa com educação, que já tem o valor estipulado, que a gente tem o valor mínimo para ser gasto. E a despesa com saúde, que são os maiores índices da despesa. Pode passar, Carol, por favor. Dentro do limite que a Naila falou no começo da apresentação, que o município tem que estar o limite prudencial até 51,3% dentro do valor gasto com pessoal, dentro da receita total líquida. O município de Ribeirão Bonito, ele está com 47,98% desse limite, podendo alcançar o máximo até 54%. Tá dentro, foi usado para negociação, então está com bastante... Pode subir um pouquinho. Pode passar, Carol, por favor. Agora, para a gente esboçar, ter uma ideia da evolução da despesa e da receita, a principal receita própria do município é o ISS. Então, eu fiz aqui a evolução de 2009 para 2016. Ao invés de a gente ter um aumento da arrecadação da receita, a gente teve uma queda. Então, com essa queda, a gente, como eu disse anteriormente, a gente vai se questionar como que o município vai sobreviver
se a arrecadação do principal tributo dele, da principal receita dele, ela está diminuindo ao invés de crescer, ficando cada vez mais dependente dos repasses que o governo tem que fazer. Pode passar, e a evolução da despesa com o pessoal, que é um dos principais gastos, a gente teve um aumento insignificante aqui de 2009 para 2010, ela foi se mantendo até 2016, tendo uma queda mesmo aqui em de 2012 para 2013, depois ela se manteve. Agora só apresentei os dados. A gente fez uma oficina na semana passada com o pessoal do terceiro ano. E eu acho que eles têm alguns alunos aqui que eu tô vendo, vocês puderam sentir a dificuldade de analisar um painel financeiro e trazer isso para a linguagem de quem realmente precisa saber e ter acesso a essas informações. A transparência orçamentária, gente, ela é muito falha, ela praticamente não existe. Como a Naila disse, como todos nós sabemos, os dados que estão disponibilizados, eles não são claros, eles não são voltados a quem eles realmente deveriam ser voltados. Então, é muito difícil a gente conseguir ter um panorama do nosso próprio município. A gente não consegue saber com o que o nosso município gasta e o que o nosso município arrecada. Então, disso, o trabalho que ficou é que assim, gente, é meio revoltante. É muita coisa para ser analisada. E no final disso tudo a gente vê que não existe transparência e que a lei não é cumprida. Então cabe a nós tentar trabalhar em cima disso para que a situação melhore e para que a gente possa fazer a diferença, não só com o estágio na Unesp, mas na nossa carreira de administradores públicos. E é isso. Boa tarde, meu nome é Letícia. Eu vou falar sobre o orçamento do município de Nova Europa e apresentar alguns dados para vocês. Bom, eu vou falar no começo agora como que o município de Nova Europa ele se financia, né? A gente tem aqui, fundamentalmente, ele necessita do Fundo de Participação dos Municípios, que está no valor aqui de R$10.823.533. A gente pode ver que a receita que o município mais necessita vem das receitas transferidas, né? Por ser um município pequeno, igual os outros municípios que nós apresentaram. A receita total do município de Nova Europa, ela chega a 32 milhões, do exercício de 2016, ela chega a 32 milhões, 261.720 reais. Como eu falei, o município ele depende fundamentalmente das receitas transferidas. O IPTU, ele faz parte das receitas próprias do município. E no exercício de 2016, ele teve uma arrecadação de R$ 533.407,20. Isso chega aproximadamente a 1%, nem chega quase a 1% da receita total do município de Nova Europa. O IPTU ele é a segunda maior receita própria desse exercício. A maior receita própria é a receita de serviço, chegando a R$ 612.300. Pode passar. Aqui eu vou apresentar a evolução da receita do IPTU. Em 2009, teve uma arrecadação de R$ 325.916. Aí a gente pode ver a evolução dele. Aqui em 2016, chegou a R$ 573.407,20. Pode passar. O FPM, que é o mais importante, ele, em 2009, ele teve uma arrecadação de R$ 4.221.822. Em 2016, teve um grande pico aqui de 2015 a 2016, chegou a R$ 10.823.533. Bom,
eu falei como o município ele se financia, agora como ele gasta, né, seus recursos. Tem os 3 maiores gastos do município com o gasto de pessoal, com a educação e a saúde. O gasto de pessoal é o maior que tem, que chega a 16.679.261 reais. Depois vem a educação e a saúde. A despesa total do município, né, ela é de 30.504.000. Aqui eu vou apresentar a evolução da despesa com o pessoal. Ela praticamente dobrou de 2009 a 2016. Em 2009, tinha um gasto de R$ 8.653.112 reais. Em 2016, teve um gasto de R$ 16.679.261 reais. Bom, eu apresentei basicamente no que o município de Nova Europa, como ele arrecada o dinheiro dele, no que ele mais se financia, no que mais ele gasta. E é isso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carol. Eu estou responsável pelo município de Américo Brasiliense. Pode passar para mim? Eu trouxe um panorama bem rápido, só para a gente entender mais ou menos as potencialidades do município. Então, a população ela gira em torno de 35 mil habitantes. Ele é um município que é rico em minas de água de São Paulo, são no total 25 nascentes. Então, uma potencialidade aí do município. Tem também as agroindústrias, que predomina a atividade canavieira. E, por último, teve a instalação da Fundação para o Remédio Popular, que é a FURC, que é uma empresa aí, estatal. Pode passar para mim, por favor. Bom, só para talvez retomar um pouquinho, as nossas apresentações elas ficaram mais ou menos com o mesmo perfil, justamente para a gente tentar trazer esse panorama de todos os municípios que estão trabalhando e perceber aí as comparações que a gente pode fazer com cada um. Eu trouxe aqui, esse gráfico aqui primeiro, são as receitas próprias do município. Elas giram em torno de 18 milhões mais ou menos, arredondando. Basicamente, o que compõe as receitas próprias do município é o ISS e receitas de serviços. O IPTU ele representa apenas 5%. E aí aqui tem esse grande bolo que são outras receitas como ITBI, taxas e contribuições, enfim. Aqui a gente tem as receitas transferidas. Basicamente, o município, as maiores receitas transferidas são do ICMS, que representa 23%, e o Fundo de Participação do município, que representa 33%. Ao todo, o município recebe mais ou menos 72 milhões de reais em transferências dos outros órgãos. Do Estado e da União. Aqui, esse gráfico aqui apareceu bastante, né, nas outras apresentações até agora, que seria o balanço, então, das receitas próprias e as receitas transferidas. Então, 80% da receita da receita do município de Américo Brasiliense, ela é transferida. E apenas 20% é própria. Então, voltando tudo aquilo que os meus colegas já falaram, do quanto o município ele não tem essa autonomia financeira de arrecadação, né? Pode passar para mim, por favor. Aqui é o mesmo gráfico, tá? Só que aí eu tentei destrinchar um pouquinho ele. Então, aqui as transferidas e aqui são as receitas próprias. Aqui a gente vê que o IPTU ele cai para 1% quando a gente joga no balanço total. E aí a gente vê que o Fundo de Participação dos Municípios seria a maior receita transferida então, que ele recebe. Pode passar, por favor.
Aqui a gente tem uma evolução da receita. A gente percebe que do ano de 2009 para 2016 a gente teve um acréscimo, aqui teve uma pequena queda, mas ela vai se mantendo constante desde 2013. E aqui a gente percebe também, né, o tamanho da receita transferida e o tamanho da receita total do município. Pode passar, por favor. Bom, então a gente, no primeiro momento, a gente analisou mais ou menos quanto o município tem, né, para gastar, quais são suas receitas, né? E agora pensando um pouco na composição das despesas. A despesa com pessoal, ela gira em torno de 38%, que dá mais ou menos 44 milhões. O município também ele gasta bastante com serviços, que gira em torno de 22%, contratação de serviços. E as demais despesas, que giram em torno aí de 40%. Se a gente visualizar essa despesa através da função que foi feito o gasto, a gente tem que 22% é gasto com saúde e 43% é gasto com educação. E 35% com outras despesas. Pode passar para mim, por favor. Aqui a gente tem a evolução das despesas, né? Mais ou menos como o gráfico das receitas, ele tem um padrão bem parecido, né? E em 2013 começa a entrar num certo equilíbrio, não equilíbrio, né? Mas uma certa estabilidade de gasto aí do governo de Américo Brasiliense. Pode passar para mim, por favor. E aí, só para finalizar, eu trouxe alguns números finais que... acho que ninguém tocou antes no assunto, que eu trabalhei com os valores reais, eu acredito que a maioria também. Para fazer aquele gráfico, aquela painel que a Naila está fazendo, a gente está trabalhando com os valores nominais, ou seja, que não sofreram deflação. Então, vai ter uma discrepância aí dos números, mas no final vai dar tudo certo, tá bom? Então, a receita total, então, nominal, no exercício de 2016, foi de 108.343.000. E a despesa nominal total é 2016, aqui tá, gente, eu coloquei errado. 85.385.000. E a despesa com o pessoal, ela girou em torno de 44.047.331,21 centavos. Peraí, deixa eu só entrar na E aí, hoje vindo pra cá, a gente deu uma olhada no site no portal da transparência, que a gente foi buscar algum dado que estava faltando, e a gente se deparou com uma surpresa, né? Porque, ao contrário dos meus colegas, a plataforma de Américo Brasiliense, ela realmente, na minha concepção, ela realmente era transparente. Todos os dados que eu procurei, eu encontrei lá, estavam todos de fácil acesso, tanto os balanços orçamentários, quanto as leis, enfim. E hoje eu entrei lá no site, sofreu uma repaginada. Por um lado, eu vi que tinha uns gráficos, algumas coisas que visualmente parece dar mais transparência. Mas por outro, diversos relatórios, inclusive os números que eu e a Naila estavam procurando, não estavam mais disponíveis. A outra coisa também é que antes eu conseguia analisar, eu acredito que os dados desde 2001, mais ou menos 2001, 2003. E agora estão disponíveis só a partir de 2015. Então a gente percebe aí que houve uma diminuição da transparência no portal. Por outro lado, a plataforma acabou de entrar. Então cabe a mim e quem sabe o próximo que vai assumir aí o município de Américo Brasiliense acompanhar para ver se esses dados eles vão ser disponibilizados aí ao longo de um curto espaço de tempo. Afinal a plataforma está em reforma, acredito eu. Ou se realmente o município ele está diminuindo a sua disponibilização de dados, o que seria muito grave, o que seria, para mim, infringir a lei, né? Você alcança um bom patamar de transparência e você dá 10 passos para trás. Fiquei bem triste quando eu vi, né? Enlouquecida, porque eu estava procurando os números e não estava mais lá. Mas, enfim, é isso. Eu acho que a gente precisa buscar fazer com que as prefeituras realmente exerçam essa disponibilidade de dados que é tão importante para a população e não só para o sindicato, mas para todos nós, né? Então é isso. Obrigada.
Boa tarde, gente. Meu nome é Marcelo e eu fiquei responsável então pelo caso de Gavião Peixoto, que é nesse caso de comunicação. Bom, eu trouxe a composição tanto da receita como da despesa para depois analisar a evolução. Já vou pedir desculpa, minha galera está um pouco ruim. Se estiver falando baixo, a galera de trás pode gritar, pede que eu falo mais a parte. Daí já entendi já. A composição da receita, então, eu trouxe os números mais significativos, então. O que mais está significativo aqui para a gente, então, foi o ISS. O ISS e o FPM e o ICMS, que são as três receitas que basicamente financiam o município. A despesa, por outro lado, o que mais gasta são pessoal, educação e saúde. O pessoal aí está com 11 milhões. Eu trouxe isso realmente para mostrar que a galera tá falando sempre que a receita transferida era o que mais financiava os municípios, né? No caso aqui, a gente teve esse comportamento até 2015, mas em 2016 surgiu isso aqui, né? Olha que maravilha. A receita própria do município saltou de 4 milhões para 15 milhões. Ou seja, ficou meio a meio, né? Ficou praticamente 50% de receita transferida e receita própria. Por que aconteceu isso? Eu vou dar crédito, essa descoberta eu vou dar crédito um pouco também pela galera aí da oficina, que eu também participei ajudando a galera lá, que um dos relatórios trouxe esse insight pra gente e eu fui atrás e realmente era uma coisa verdadeira. Pode passar. A evolução do IPTU, então, um dos insights que eles trouxeram, a evolução do IPTU. O IPTU subiu de 223 mil para 850 mil, ou seja, foi para quase 1 milhão. Mas da onde que veio esse IPTU? Houve uma construção em massa de vários, né? Na verdade, não. Há 15 anos atrás, a Embraer chegou em Gavião Peixoto, né? E a isenção de impostos dele veio a terminar em 2015. Então, em 2016, o IPTU, esse incremento de IPTU, o incremento de ISS, é o incremento da Embraer. Pode passar. Assim como a evolução do ISS-QN, que foi então de 2 milhões para 11 milhões, quase 12 milhões. Pode passar. Em contrapartida, apesar do ICMS ser uma das grandes financiadoras do financiamento de receita do município, ele teve uma queda de 2013 até hoje, até 2016, ano passado, o que é um pouco estranho, até porque o Embraer tem uma grande atividade por lá. Pode passar. A despesa com o pessoal não teve grandes alterações, inclusive ela veio abaixar nos últimos 2 anos, no último ano trazendo então um gasto com 11 milhões e 427 mil, 874,97, não estou errado, beleza? Bom, então, a grande ferramenta então que eu acho que poderia ser usada para a próxima database para poder fazer novo reajuste e tal, é esse dado aqui. A última receita corrente líquida, a de dezembro de 2016, depois ela vai colocar ali bonitinho, atualizadinho, para nós. A despesa total com o pessoal, então, foi de 11 milhões e 68 mil, que chega nos 36%, que, na verdade, veio a cair para 34%, rota de 34%. Sendo que eles podem vir a gastar até 54%, que é esses 16 milhões. Então, eles têm uma bela de uma gordurinha para queimar aí, então pode carcar eles. Então, bom, eu acho que é isso. E assim, eu agradeço tanto o professor como o Marcelo e o Cismar como um todo, porque assim, galera que está aí procurando um estágio, ou está no estágio, que eu já passei um ano no estágio que eu me senti muito assim, constrangido, porque eu queria inovar e eu não consegui inovar justamente porque era vários entraves, e aquela coisa de ficar carimbando, eu falei, eu não tô sendo administrador público, eu
estou fazendo um serviço N aí que eu não estou desenvolvendo nada novo, não estou ganhando nenhum tipo de experiência. Além disso, eu acho que quanto à questão da transparência, acho que a transparência ela não pode ser usada apenas como um fim em si mesma, mas exatamente como um meio. Ela é um instrumento para a gente chegar no exercício da cidadania, não só nós administradores públicos, mas a gente tem que trazer essas informações para o público, porque é o público que vai utilizar essa informação para ir em cima da prefeitura, em cima do poder público, reivindicar a sua cidadania e os seus direitos. E é isso, gente. Muito obrigado. Tudo bem, gente? Prazer. Sou o Renato. Fiquei responsável por montar e analisar um pouco o painel financeiro municipal de Mutuca. Então, assim, qualquer dúvida, fique à vontade para interromper. Eu sei que o tempo é curto, mas acho que dúvida é importante sanar na hora para não influenciar muito depois. Pode passar, por favor. Basicamente, Mutuca, ela fica em torno de Matão, Rincão, Guatapará, na Usina Bonfim. A gente tem algumas cidades que permeiam a cidade. Em relação à população, no censo do IBGE de 2010, a gente tem uma população visada em 4.290 habitantes. A estimativa para o ano de 2016 fica próximo dos 5.000 habitantes. Em relação à divisão de homens e mulheres, é bastante igual, assim, não tem quase diferença nenhuma, só pus aqui para identificar mesmo, mas é uma proporção bem interessante, fica bem páreo a páreo, de acordo com o censo de 2010. Basicamente, vou começar principalmente com a composição da receita. Analisei aqui em relação a dois quadros diferentes, para a gente ter uma diferenciação mais analítica e mais visual. No quadro à direita, a gente tem em relação às receitas próprias de 2016, que é o ano que a gente está pegando, no caso eu peguei aqui para analisar, e a receita transferida também de 2016. Pegando no quadro em si de 2016, a gente tem em relação à composição, basicamente o ITBI tendo 21%, o IPTU 21%, e as receitas patrimoniais 17%, correspondendo ao em torno de 1.270.000. Basicamente é importante se pontuar, em relação à receita própria da receita patrimonial, foi o único ano de 2009 até 2016 que ela foi superior ao ISS, que no caso também foi baixo, foi 10%. Em todos os outros anos, o ISS teve um percentual maior do que a receita patrimonial. Querendo ou não, em relação aos anos que a gente analisou de 2009 a 2016, em relação às receitas próprias, ficou bem restrito ISS, TBI e também ao IPTU. Em relação às receitas transferidas, a gente tem aqui alguns números bem maiores do que as próprias, pelo que o pessoal também está passando. Os principais componentes da receita transferidas, que a cidade de Mutuca ela representa para ela e tem um ganho bastante interessante, fica no caso aos 40% do FPM, Fundo de Participação Municipal, repassado pela Federação. Então conta alguns conceitos, como número de população, alguns outros que não vem ao caso agora, mas que representam um valor de quase 5 milhões para a cidade de Mutuca. Em relação ao ICMS, que é repassado pelo Estado de São Paulo, conta em relação ao quanto se produz na cidade. Aqui em São Paulo chamam IVA, lá em Minas é o VAF, que é o valor adicionado fiscal, que a gente tem alguns componentes mais em cima para calcular isso, mas tem um valor bem interessante para o município em si. Então, assim, comparando os dois quadros, a gente nota que tem uma disparidade muito grande em relação àquela receita própria do município, que é transferida como o pessoal passou. Em relação a Mutuca, que é uma cidade bem pequena, que não tem nem 5.000 habitantes, a gente nota que a dependência é muito grande em relação à receita transferida. Então, assim, isso é um ponto de bastante atenção, como nos outros municípios, porque em qualquer ajuste feito por outros entes da federação, a cidade sofre muito. E como todo mundo passou, em relação à oficina que a gente teve com o Pires, em nenhuma cidade das 9 que a gente trabalhou a base, a receita própria cobre a despesa de pessoal. Somente Gavião, pelo exemplo que foi dado aqui, pelo esse incremento de quase 10 milhões em relação ao valor. Então, Gavião é a única cidade por esse incremento que cobre o valor da despesa de pessoal. Nenhuma outra cobre sua própria. Pode passar, por favor. Aqui eu peguei as três principais em relação à receita como um todo da cidade, juntando a receita transferida e a receita própria. A gente tem aqui, de novo, em relação à receita própria, eu não tenho uma receita aqui no valor total, dá mais que 2% da minha participação em Mutuca. Então, em Mutuca eu tenho todas essas três primeiras transferidas, e que tem como base 35%, 25%, 15%. Somando isso, dá quase 80% em relação à dependência que se tem somente de 3 tipos de receita na cidade. E olha que grande gama a cidade tem para crescer em relação à receita tributária própria e outros tipos de fiscalização, do fisco e tudo, mas que a gente vê que, infelizmente, ainda fica restrito à receita própria. Desculpa, transferida.
Em relação à composição da despesa, aqui esse primeiro quadro eu peguei por função geral. No caso, no painel financeiro a gente dividiu por essas. Aqui nos númerozinhos a gente tem a explicação de cada um, se tiver alguma dúvida do que foi composto por cada despesa. Em relação à saúde e educação, a gente tem os percentuais maiores também disponível pelo limite da Constituição, que depende do município gastar 15% e 25% em cada uma dessas duas áreas, obrigatoriamente. Então é o mínimo, ele pode gastar mais, como é o que a gente vê aqui. Em relação a manter a administração pública local, no caso a gente tem identificado aqui o número 3, com legislativo, judiciário, administração em geral, relações exteriores, previdência social, comunicação e cargos especiais. Então, essas duas principais constitucionalmente faladas, mas que em Mutuca tem um limite bem acima do que é previsto. Pode passar, por favor. Em relação à despesa por elemento, que é destrinchar um pouquinho em relação à função, para a gente ver num campo mais adequado, mais acho que visual, a gente tem essas três primeiras, que no caso é o pessoal, então como um todo, fique claro que esse aqui não é o limite prudencial que a Naira vai colocar em relação ao todo, ao bruto, ao valor que está na despesa bruta, e esse aqui em cima, que é o valor da despesa bruta de 2016, que é no exercício, então R$16.776.760,75. Então a gente tem essas três principais despesas por elemento, que são responsáveis pelos maiores gastos da Prefeitura de Mutuca no ano de 2016. Aqui eu peguei justamente para ajudar a Naila aqui também, então aqui a gente tem exatamente o limite providencial de 2016, com 47,98, e aqui é o que foi gasto com o pessoal total de 2016, 8.568.783,85. Então essa margem que a Naila depois vai atualizar para a gente para o ano de agora, deve acho que diminuir um pouquinho, né, Naila? E aqui é só esse recorte mesmo do site da Prefeitura, do portal, que tem identificado isso, para a gente também ter ideia mais ou menos de um documento que é oficial, que no caso está no portal, se alguém quiser ver e tudo, e que demonstra esse tipo de coisa que chamava relatório de gestão fiscal. Aqui a evolução da receita, eu peguei justamente as três principais, para a gente ter uma ideia exatamente do que está acontecendo com essas que elas são bastante dependentes ao longo do ano. Então aqui os picos, na verdade o primeiro, que começa ali no azulzinho, que é o ICMS, está com um pico de 6.317.000. O vermelhinho, que é a FPM, que repassa pela União, a gente está com um pico aqui de 2015 em 6.995.000, quase 7 milhões. E o Fundeb também tendo pico aqui em 2015, quase 3 milhões o valor. A gente nota uma interessante visão, né? O ICMS começa com uma receita maior, dependência da transferida do município de Mutuca, e acaba que isso inverte mais ou menos em meados ali de 2010 a 2011, depois tendo o FPM com uma grande dependência de Mutuca, quase que 30% a mais a dependência do FPM. A evolução da despesa aqui, de novo, as três principais, a principal como um todo, o pessoal, depois o serviços prestados, que no caso engloba os contratos entre pessoa física, pessoa jurídica, tudo que é feito como compra na prefeitura, e o material de consumo que é usado justamente para manter a atividade da administração pública em todas as prefeituras. Aqui de novo eu coloquei os picos no ano de 2012, a gente tem o pico do material de consumo, quase 2 milhões o valor. Serviços prestados, o pico mais ou menos em 2015, quase 6 milhões. E o pessoal, o pico chegando em 2016, quase mais ou menos 8 milhões e meio de reais, visando o pagamento do pessoal da prefeitura. O resultado do exercício de 2016, então aqui a gente tem as receitas totais, 18.745.202, e a despesa total, 16.676.760. Assim, é um superávit muito interessante se a gente for colocar Mutuca como uma cidade pequena, ela tem um superávit de mais de 10% daquilo que ela observou de ter de receita. É um superávit bem interessante para Mutuca. Gavião Peixoto teve aí muito mais, tal, mas minha cidadezinha, você respeita ela, que ela é pequenininha, né? Então, a gente vê aqui um superávit bem interessante para a cidade. O Marcelo também, o pessoal do sindicato que tiver aí, é interessante também bater nesse valor, porque é um superávit muito interessante. Eu estava comentando com a Naila quando eu cheguei aqui. Então, é bastante interessante. Normalmente, a gente tem um resto a pagar aquilo quando vira um ano, que é a dívida que a prefeitura fica bem maior, né? Então, no caso do que ela teve, fique claro que ela teve, só não coloquei aqui porque não foi tão nítido, mas ela teve, mas que o superávit foi acho que assim, excelente para a cidade. Acho que assim, acrescentar aqui, né? O obrigado. Então, assim, Marcelo, tentei procurar outra, eu falei, mas essa aqui tá bonita. Eu tava na praia. E a Naila aqui, não tem como não colocar ela, né? Então, queria agradecer mesmo, fora assim, a brincadeira, acho que assim, foi muito enriquecedor, acho que para todo mundo, como todo mundo comentou. A Naila, assim, excepcional, manda mensagem no WhatsApp, Instagram, qualquer dúvida você tem, você manda que ela responde. Então, não tem tempo ruim para ela. O
o pessoal que a gente não teve tanto contato em conjunto, mas como vocês puderam ver, todo mundo, acho que assim, trabalhou muito interessante, gostou, que é o principal, e acho que vai usar na vida de todo mundo. Seja para a cidade onde a gente mora, no caso eu com certeza, mas seja profissionalmente falando. O professor Pires, por acho que assim, está responsável por trazer esse modelo de estágio, que acredito, eu por estar no 3º ano, e a Naila está um pouquinho mais velha, e o pessoal também do 4º ano, ver que acho que não tenha tipos de estágio como esse. Então, assim, infelizmente é uma incógnita no nosso curso por não conseguir ter um aprendizado como esse. Graças a Deus o pessoal que está aqui está conseguindo ver, mas que fica de dica para todos vocês procurarem vídeos, o Marcelo, a Nara, todo mundo que está aqui, que eu acho que vale a pena. Investimento de tempo, investimento de conhecimento, investimento de tudo que a gente pode ter nessa área, que como todo mundo falou, infelizmente no Brasil a gente não tem profissionais adequados que consigam mexer nessa área com qualidade. E é um campo, um nicho econômico e financeiro para alguém que seguir profissionalmente poder entrar. Então, assim, Gisele, muito obrigado. Pode passar, por favor. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, sou eu aqui. Isso é ótimo. Sou eu aqui. Então, tá o e-mail, melhor tá o sem telefone. DDD 31, manda WhatsApp, não cobra mais. Não precisa mandar, tá aí. Então, assim, agradecer a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, esclarecimento, nós estamos aí. Muito obrigado. Então, voltando, meu nome é Cléder, né? Fiquei responsável para fazer o monitoramento do município de Araraquara. A gente vai trazer um panorama geral, né? Primeiro o roteiro de apresentação, né? Para vocês saberem o que vai ser trabalhado nessa apresentação, né? Primeiro a gente vai fazer uma breve apresentação de Araraquara, do município, né? Depois a gente vai mostrar a exposição das receitas e despesas do exercício financeiro de 2016. Depois, a amostra da evolução das despesas com pessoal. A gente pegou a principal despesa do município, que é a despesa com pessoal, e pegamos a principal receita própria, que é o IPTU. Então, o quarto item vai ser a amostra da evolução da arrecadação do IPTU no período da série histórica de 2009 a 2016. E considerações finais. Então, Araraquara, o gentílico é araraquarense, o atual prefeito é o Edinho, né, Edson Antônio da Silva, fundação em 22 de agosto de 1817, completando 200 anos. Né. População 208 mil habitantes, 208.662 habitantes. No IBGE a gente pegou o índice de desenvolvimento humano municipal e o índice é 0,81, 0,815, um índice alto, né. E a prefeitura apresenta aproximadamente 600 mil servidores. 6 mil, né? Então, é uma prefeitura que tem um grande número de funcionários. Mais do que tem habitante em Mutuca. Isso. Aí a gente vai trazer um panorama das receitas e das despesas. Primeiro das receitas, né? A gente pegou o gráfico pizza e colocou receita transferida e própria junto. E a gente verificou que as maiores receitas são as transferidas, né? Engloba 60% da receita total do município, sendo o ICMS, o FPM, né? O SUS e o Fundeb as maiores receitas, né? Que englobam a maior arrecadação do município, de receitas transferidas. Receita própria é o IPTU, com 9% da receita total, né? E nesse ano teve um caso interessante que as outras receitas próprias teve um crescimento repentino, englobando 12% da receita total. Agora pode passar para a despesa. A despesa a gente setorizou, despesa por função, despesa por elemento. Despesa por função é despesa setorial, né? Despesa por setores. Os maiores setores que demandam despesa do município é saúde e educação. Se a gente pegar os gastos com saúde e educação, são 2 vezes o que a prefeitura arrecada com Fundeb e SUS. Você pode dar uma voltada? Obrigado. Você pegar aqui SUS é 73 milhões e o Fundeb 70 milhões. E os gastos são 2 vezes mais, né? Ou seja, a receita transferida não é suficiente para você financiar a educação e saúde pública de Araraquara. Pode voltar, obrigado. E o gasto com o pessoal, 281 milhões, só que depois vai para o da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que aqui, ó, esses dados só englobam a prefeitura, só o Poder Executivo. Não engloba a DAI, não engloba autarquias e nem a administração indireta. Então, 56% é o gasto com o pessoal. Pode passar.
Aqui a gente fez a evolução da despesa com o pessoal de 2009 a 2016. Você verifica que há um crescimento até 2014, quando vem a crise econômica e vem o fim do mandato do Marcelo Barbieri. E aí, nos últimos 2 anos, há um decréscimo. Normalmente, esse comportamento é comum em fins de mandatos, né? A prefeitura começa a economizar para poder entregar em dias para o próximo prefeito. E aqui é a variação, né, de um ano para o outro do crescimento de despesa. Aqui a gente verifica que há um crescimento, né, chega no ápice de 10%, e em 2015, uma queda de menos 4%, com gasto com o pessoal. A receita de IPTU, ela, de 2009 a 2016, ela começou com 61 milhões, foi caindo, se manteve estável e atualmente, o último mandato teve, o último exercício, 54 milhões, só com IPTU. A gente verifica que com IPTU é o orçamento total de vários municípios, né, da região central. A variação, né, dessa receita, houve um decréscimo, depois ela se mantém mais estável. Aqui também houve um decréscimo em 2015. Acho que em 2015 e 2016 houve uma proposta de aumento da alíquota do IPTU. E considerações finais, a partir da experiência a gente relata que há muito entraves, né? Principalmente na consulta aos documentos, né, que há valores discrepantes. No meu caso, o relatório de gestão fiscal aponta uma receita total de 700 milhões. E aí a gente vai no balancete da receita, há 100 milhões a menos na receita total. Então, num documento eles incorporaram a administração indireta, no outro não, eles descartaram a administração indireta. Mas eu acho que essa experiência com estágio é muito válida porque ela promove a participação cidadã, o republicanismo, né? Que são ferramentas, que são conceitos que estão escassos, a gente não trabalha, né? Então, e essa participação pode promover a melhoria nos níveis de transparência, uma vez que o controle social é necessário para a gente cobrar dos municípios, né? Uma melhor transparência, um melhor gasto público, né? Uma melhor gestão pública, uma gestão pública de fato eficiente, né? E também um fator condicionante no fortalecimento das práticas democráticas, né? É basicamente isso. Alguma dúvida a gente pode responder depois. Então é evidente que numa sessão de trabalho não simulada como essa, concreta, cada município gastaria aí 2 horas para entrar num nível de detalhamento que realmente armasse o sindicato para a negociação. É evidente também que uma apresentação desse tipo para o conjunto da diretoria seria praticamente impossível, porque as pessoas não têm esse tempo, né, para essa dedicação. Aí a importância de, na mesa de negociação, a pessoa que estudou esteja com esses dados, porque esses dados vão ser armas na negociação, né? Então, o indivíduo que conhece o painel financeiro inteiro, que tem essas noções aqui, ele vai ser o instrumento que vai ser o sindicato, é praticamente uma consultoria de cada caso, né? Só para aqueles que vierem a ter interesse no estágio, a lógica da orientação ela é mais ou menos assim. Nós temos 3 pessoas trabalhando com os estagiários, né? E essa é a singularidade desse estágio. Então tem um supervisor, que está lá disponível o tempo todo, quando precisa, que demanda a informação também dos estagiários e que valoriza essa informação, né? Tem um orientador, então é um orientador empírico ali no cotidiano, né? E tem o orientador acadêmico, que sou eu, que vou orientar o aluno na hora de fazer o seu relatório. E ele já é orientado cotidianamente para a ação, né? Para fazer o painel, para fazer o blog, para resolver situações cotidianas no sindicato, que é a Naila. Por que a Naila pode fazer isso? Porque a Naila já foi monitora de finanças públicas e monitora de administração financeira e orçamentária, né? E ela dialoga quase que diariamente comigo, né? Então, há uma orientação em campo, né? Por isso que a gente chama de o estagiário pivô, tem um papel de quase que de orientador, né? Como vocês viram eles comentarem aqui.
E na hora que o aluno está fazendo o relatório, aí é uma orientação acadêmica, e essa orientação passa a ser comigo. O Kleder já concluiu o relatório dele, né? Todos os demais ainda vão entrar na fase de escrever o relatório, né? Uma coisa muito interessante que é bom vocês saberem, né? Eu já vou depois trabalhar com vocês, é que há até um certo desconforto aqui no nosso ambiente acadêmico com relação a essa visibilidade desse estágio, porque acabou tendo uma visibilidade regional. As pessoas ficam sabendo que os alunos da Unesp estão ajudando o sindicato a negociar. E esse sindicato não escapa a ninguém, é um sindicato absolutamente combativo, né? É um sindicato que não só faz a negociação, como ele questiona também a atuação do setor público. E isso causa algum desconforto, algumas pessoas, inclusive dentro da universidade, até professores, né, que passam até a fazer a crítica a isso, né? Bom, o trabalho dos nossos alunos é estritamente técnico, né? Como o sindicato usa, ele usa do jeito que ele quiser. Nós não mandamos no sindicato, nem temos essa pretensão e nem esse direito, né? Então o sindicato vai estar de posse de informações que deveriam ser públicas, analisadas tecnicamente com relativa à competência, que é a competência de estagiário, né? Não é a competência de consultor. Mas eles têm também o benefício, se precisar, em alguns momentos precisa de consultor, o estagiário fala comigo, estamos à disposição para isso, né? Quando precisa, em frentes mais fortes, estamos à disposição, enquanto a universidade quer serviço público. Agora, eu queria deixar claro, tanto para todos vocês, como para qualquer crítico que haja, inclusive dentro da universidade, porque eles existem, né? Eu queria deixar bastante claro o seguinte: se alguma prefeitura quiser trabalhar sério, do jeito que o Sismar trabalha, nós estamos aqui para atender da mesma maneira, né? Eu até sonho com uma situação em que cada município queira fazer isso para ele próprio, porque tem prefeito que não tem essa informação que o sindicato está tendo, né? E não tem transparência. Já tem município mudando o portal por causa da pressão do sindicato. Se quiserem estagiar, façam um convênio de estágio decente conosco, como o Sismar fez, e a gente vai colocar aluno lá com a mesma qualidade. Vão até começar a trabalhar com monitor informal, porque a Naila foi uma monitora formal, teve bolsa, só para ter gente preparada para fazer o papel de pivô lá, né? Então, as prefeituras que quiserem podem vir aqui. Aí vai ser muito curioso, né? Ter numa mesa de negociação salarial o Marcelo com a Naila e a prefeitura de Araraquara com o Renato, por exemplo, né? Os dois estão fazendo, mas tecnicamente tem aluno da Unesp lá, e cada um está cumprindo o mesmo modo de papel. Qual que é o problema? Cada um fica com a sua visão política, ninguém está aqui para fazer patrulha. O pior lugar para fazer patrulha política chama-se universidade. Vocês notaram, então, aqui, que há uma dependência estrutural dos municípios de transferência. Isso não é novidade nenhuma para quem conhece isso, né? Nós mesmos temos estudos aqui mais amplos do que isso. Os municípios dependem de transferência da União e do Estado. Inclusive, se você olhar uma amostra mais ampla do país, você vai notar que há nuances nisso. Então, por exemplo, a maioria dos municípios pequenos do país dependem do FPM. E aqui na nossa região tem municípios que dependem significativamente, às vezes até mais, do ICMS. Mas que importância isso tem? Ambas são dependências. Mas a dependência do ICMS é uma dependência mais benévola. Por quê? Porque o ICMS ele é determinado pelo valor adicionado do município, quanto ele consegue produzir. Então, quem tem maior dependência do ICMS é porque é um município mais rico. O FPM é com o número de habitantes. Quando você pega o Norte e Nordeste, é tudo FPM. E o FPM é lá longe. Aqui você tem até que o FPM e o ICMS ficam ali concorrendo um com o outro. Às vezes até o ICMS é maior. A nossa região é mais rica. Isso é uma característica, né? Agora, a gente pensa Araraquara como um município médio. As pessoas não têm coragem de chamar os municípios de municípios grandes nesse país. Araraquara é um município grande. Nós temos 5.570 municípios no país. Somente 143 têm a partir de 200 mil habitantes. Portanto, nós somos de 143 numa massa de 5.570. A história é essa de chamar Araraquara de município médio. É um município grande para a realidade nacional. E aí o município grande vai ter uma diferença significativa em termos de seu perfil de receita e de despesa.
né? Como vocês viram, o IPTU de Araraquara é mais do que a receita total somada de alguns municípios da região, né? E vejam, os municípios são todos tratados igualmente, tanto pela União, na hora de fazer políticas públicas, como, se fosse equivocado o sindicato, pelo sindicato na hora da negociação. Então, o que o sindicato tem com esse painel nesse momento é uma percepção das diferenças, para saber também lidar com os municípios. Porque o sindicato, ele vai saber até onde ele pode avançar e até onde os esforços serão infrutíferos, até onde, inclusive, os esforços serão contraproducentes com a realidade do município. Mas, de repente, você pode se deparar com uma situação que, assim, é contraproducente, mas se fizer determinada coisinha, então aí melhora, né? Então, o sindicato pode ser até propositivo nessa situação. Pode até perceber coisas que o prefeito não está percebendo, que poderia ser feita, e vai ser o sindicato a dizer. Às vezes vai ser um estagiário da Unesp a dizer, né? Que mostra que, assim, a gestão pública municipal no Brasil é de um nível de qualidade que nos leva a pensar assim, se a gente olhar direitinho, não tem gestão pública, né? É uma coisa que acontece meio vai acontecendo, né? Então, vocês notem aqui, ó, na medida em que eles foram falando, a Nara foi colocando aqui alguns valores que a gente selecionou, só para chamar atenção, né? Dá para fazer milhões de análises com esses dados, né? Então, nós pegamos uma receita total, só para vocês terem noção do porte dos municípios. Então, veja aqui, salta aos olhos a grande dimensão financeira de Araraquara. Tirando o município grande, né, qual que é o segundo maior? O segundo maior é Américo Brasiliense. E ele é menos de um sétimo de Araraquara. Esse nós vamos chamar de médio na nossa região, né? Olha, tirou Américo Brasiliense, Boa Esperança. Nós vamos para Boa Esperança, que é o terceiro patamar, que é 46 milhões. Depois, é de 30 para baixo. 30 milhões é muito dinheiro para mim. Se eu tivesse 2, eu nunca mais trabalhava, né? Mais para um município, né? Se você tiver que construir uma ponte, ela custa X. Se o município é grande ou pequeno, ela custa X. Né? Então tem município que, se precisar de uma ponte, vai ter que recorrer ao governo federal. Fazer rifa não dá com linhas repúblicas, né? Quando você não dá um investimento, né? Então, para o sindicato, né, ele passa a olhar os municípios, não só um a um, mas ter uma noção do conjunto da realidade do município, né? Isso é uma aquisição para os diretores, porque também, se nem os prefeitos trabalham na cidade, imagina se o sindicato trabalhava. Ele passa a trabalhar agora com isso. Outro exercício aqui é o IPTU sobre a receita total, né? Então vocês vão vendo aqui que só o IPTU de Araraquara, é maior do que a receita total de 6 de 8 municípios. Então, assim, claro, agora tem mais casas, né? É isso que caracteriza o espaço urbano, então vai aumentar o IPTU. E aí que a gente tem, mais importante do que saber o valor, é quanto que é sobre o total, né? Então vejam, a gente tem patamares aí. Araraquara tem 9,3. O resto, né, é tudo pequeno, salta aos olhos Gavião Peixoto, por causa de uma situação extraordinária no ano de 2016. Então, o sindicato vai ter que ser também criativo em soluções, porque os gestores financeiros das prefeituras estão que nem os da Unesp, só sabem falar, não tem dinheiro. Né? O que isso quer dizer? Né? Absolutamente nada. Okay? Aqui nós temos então a despesa com o pessoal. A gente vai ver também que a despesa com o pessoal tem aquela característica, né? Nenhum município da nossa região, nem Araraquara, cobre a despesa com o pessoal. Mas isso é a primeira percepção. A segunda é quando a gente olha, enquanto o pessoal ultrapassa, nós vamos ter município que a despesa com o pessoal ultrapassa a receita própria 7 vezes. Outros vai ser 3,5, outros vai ser 1,5. Em 2016, Gavião Peixoto saltou aos olhos porque ele consumia só 77% da receita, com o pessoal sobrava 23%. Por isso que deu para, né, o sindicato conseguiu. E se o sindicato não batesse com as informações, não teria reajuste. E a prefeitura tinha dinheiro para dar o reajuste. E se a negociação fosse sem informação, ela ia dizer, não tem dinheiro, quero, não tem dinheiro, quero, não tem dinheiro, quero. Gente, nós já evoluímos um pouco, né, para não ficar na discussão nesse nível, né? Então, no caso da despesa para o pessoal, um exercício esse, é outro, né, para usar na mesa depois, é pegar a despesa para o pessoal e dividir pelo número de funcionários. Isso vai dar o salário médio.
E a gente vai ver assim, regionalmente, e aqui a gente não fala região, porque a região tem 26 municípios, a base dos sindicatos são 9. Então, na base, tem uma disparidade de salário médio muito grande. A gente pode fazer outro exercício. Então, agora vamos pegar esses dados, vamos tirar o salário de agente político, vamos tirar o salário de comissionado, que são salários altos, e calcular a parte do salário médio de político e de comissionado, e calcular o da estrutura funcional de carreira. Em cima disso, você começa... não tem dinheiro, então vamos pensar em reajustes escalonados, conforme diferentes faixas salariais, né? Essa é uma coisa que a gente pretende começar a trabalhar no ano que vem. Porque na medida em que o tempo vai passando na relação com o sindicato, a gente vai se focar mais e mais em informações que interessam diretamente ao sindicato, né? Se as prefeituras contratarem pessoas para fazer o lado dela, aí a gente bota os nossos técnicos ali, apoiando cada um dos lados. Ao contrário, o sindicato vai levar, a simetria de informação vai ser invertida, né? O que nós queremos nesse momento é assim, eles sempre usufruíram da simetria de informação. Quem vai usufruir agora vai ser o sindicato. Porque assim, apesar deles terem as informações, eles não têm técnicos com capacidade analítica, o sindicato vai ter, né? Mesmo que não seja um técnico já formado, né? É técnico que já tem uma percepção maior do que a média, né? Então isso aqui depois, vocês podem tirar uma fotozinha aqui, né? Eu também vou tirar. Eu tenho, aqui nós fizemos na turma do diurno, nós trabalhamos com os relatórios. O diurno funcionou, no turno acabou não funcionando, né? Isso posto, eu peço agora que retornem à mesa o Marcelo e a Naila, e nós vamos dar primazia ao Marcelo como diretor para dialogar com os que apresentaram o painel, e em seguida, havendo tempo e interesse de vocês, a gente abre para o debate, sendo que o adiantado da hora acho que vai levar pouco debate, né? Bom, eu queria primeiro dizer que é muito satisfatório ver o resultado do trabalho. A gente começou isso imaginando que ia ter um andamento, mas quando a gente vê o resultado em números e o que isso traz de possibilidade para o sindicato na hora da negociação, isso nos motiva, de fato, a continuar e ampliar até mesmo as discussões, né? Uma colocação que eu queria fazer que acho que é importante, esses dados não são importantes só para a gente negociar com os prefeitos e conseguir reajustes, melhoria no ticket, plano de saúde, seja o que for para o servidor. Aqui em Araraquara, a gente está tentando motivar pessoas a fiscalizarem a prefeitura no dia a dia. Entrarem no portal da transparência, buscarem notas de empenho. Vocês vão ver que tem páginas da cidade que estão publicando as notas de empenho que são estranhas. Por exemplo, manutenção de gramado, de campos que são explorados por empresas particulares, que é a Ferroviária SA e a Morada do Sol Eventos. A prefeitura vai bancar mais de 1,5 milhão na manutenção desses gramados, sendo que está faltando remédio e posto de saúde. E aí o OP discute menos de 2% do orçamento livre do município, a população vai lá, faz as reuniões e acaba discutindo reforma de sala de recreação de creche, ampliação de sala de vacina de posto de saúde, que são investimentos que o município tinha que ter sem discutir com a população. E a população vai para as reuniões do orçamento participativo, parece que está sendo um negócio democrático, mas discute um orçamento desse tamanho e na hora de gastar 1,5 milhão para favorecer empresas particulares, o município não debate com ninguém, vai lá e gasta a grana e só aparece ocultamente no portal da transparência, né? A Nália falou da dificuldade de achar informação. O nome e o salário dos servidores da Câmara Municipal de Araraquara estão na internet. Só que para você achar, você tem que ser uma pessoa que tem um sexto sentido muito apurado, né? Você entra lá e começa a procurar, aí você chega lá no função e salário. Você fala, não, mas eu quero saber quanto o Zé ganha. Aí tem um botãozinho verde com um cifrão dentro, em algum lugar do site, que não tem escrito nada, você põe o mouse em cima, não acontece nada, mas a hora que você aperta ali, aí aparece a lista de nomes e salários dos servidores. E aí você encontra vários servidores ganhando 19 mil reais, 20 mil reais, que é o salário do prefeito, né? Servidores aposentados que foram acumulando gratificações, enfim, coisas muito esquisitas. A gente tem muita dificuldade em encontrar as informações, os estagiários viram isso, às vezes tem que buscar informação em sites do governo federal, estadual, Tribunal de Contas, porque no site da prefeitura não tem. E aí a gente fala, não, mas aí tem a lei de acesso à informação, eu vou meter um protocolo na cara dos caras lá e já era. Aí eles têm 20 dias para responder, aí não te respondem. Aí a lei fala, então você reitera o pedido, eles têm mais 20. Aí você reitera o pedido, eles têm mais 20 e não respondem. E aí você reza, né, para cada um, quem ora, quem reza, cada um faz o seu tipo de fé,
e tenta conseguir a informação. E muitas vezes aí você vai ter que recorrer ao Ministério Público para que abra essa informação. O Ministério Público tem todo um tempo de tramitação para que isso aconteça e a informação foi ficando sem chegar às mãos de quem quer fazer a fiscalização. Isso que em Araraquara você ainda acha nota de empenho. Tem vários municípios que você entra e não tem nada, não tem descritivo de serviço, nem nada. Tem lá o que gastou e acabou e você tem que falar, mas como gastou? Que empresa? Qual serviço? Não tem nada discriminado. Araraquara, depois que a gente começou a fazer algumas fiscalizações, algumas postagens, a informação também já encolheu. Então eles já tiraram, por exemplo, várias notas de empenho do acesso ao contribuinte, ao cidadão e tal. Vou fazer uma breve falinha aqui. Boa Esperança é um município que vive um caos político. Foram 5 prefeitos em 3 anos. Quando falou, não tem informação de dados anteriores a tal ano. Olha, não tem informação de quase nada em Boa Esperança, porque o prefeito que saía cassado, ele jogava documentos fora, punha fogo. Lá tem histórias incríveis do prefeito assumiu e teve que pegar uma serra para cortar a corrente para poder entrar na prefeitura. E aí depois ele entrou na prefeitura, estava faltando o cofre que guardava os documentos da prefeitura. Aí foram consultar as imagens da Câmara de Segurança. Alguns servidores ligados ao grupo do prefeito cassado pararam uma perua da prefeitura na porta da prefeitura, tiraram o cofre em 4, puseram na prefeitura e jogaram no Rio Jacaré. Então essas informações estão lá no Rio. Ribeirão Bonito é um município que a gente, quando chegou lá em 2012, achava que a população tinha um exercício de cidadania mais efetivo por conta da existência da Amarribo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma ONG que tem todo um trabalho de palestras, de cartilha contra a corrupção, mas que na prática a Amarribo põe e tira quem eles querem no poder. É isso que a gente ouve falar lá. E no momento o prefeito que está lá, um empresário, que entrou e achou que a prefeitura é a empresa dele, ele faz o que ele quiser, contratou pessoas sem contrato, aí depois não pagou as pessoas que não podia. Tem 5 processos que pedem a cassação do prefeito correndo na Câmara Municipal de Ribeirão Bonito. Situação política também bastante precária. Nova Europa a gente está lá há 2 anos, e pela participação do sindicato, com uma pequena participação dos servidores, nesses 2 anos que nós estamos lá, a proposta inicial de reajuste, que era 0 no salário e no ticket, a gente conseguiu alcançar lá 3%, alguma coisinha no ticket, então andou alguma coisa, e hoje está em construção o plano de carreira dos professores, e mais algumas coisas que a gente conquistou junto aos servidores e à Câmara Municipal. Alguns processos de mobilização que a gente tem amanhã, por exemplo, na Praça de Nova Europa, na Praça Central, tem um ato público, porque o Tribunal de Contas aponta que 94 trabalhadores têm que ser demitidos por uma falha na divulgação do edital do concurso. O edital tinha que ser divulgado 40 dias, foi divulgado 38, isso lá em 2009. Aí eles dizem que então favoreceu o pessoal local, só que metade dos aprovados são de fora de Nova Europa. O Tribunal de Contas já tentou essas demissões, o Ministério Público arquivou por 2 vezes, o Tribunal de Contas continua fazendo política com isso, e nesse momento está lá novamente essa briga, e amanhã tem uma mobilização lá. A última conquista que a gente conseguiu salarial lá, o governo federal paga 14º salário, manda o repasse de 14º salário para os agentes de combate à dengue e para os agentes comunitários de saúde. A prefeitura, nenhuma daquela região paga. Nova Europa a gente conseguiu negociar, esse ano já vai receber 14º salário, um grupo de trabalhadores, R$ 1.014 para esse grupo de trabalhadores. Américo Brasilense é um município muito fechado para negociação, é a 3ª administração que eu acompanho lá, os prefeitos não conversam com o sindicato, no começo do mandato é uma beleza, eles recebem, tapinha nas costas, cafezinho, segunda reunião o prefeito já não está, nunca está, não recebe, não responde, não resolve problema, tudo vai para lá no Ministério do Trabalho. Gavião Peixoto, por conta da Embraer, vive uma realidade diferente, mas a gente também está vendo que o prefeito vem usando o dinheiro público da cabeça dele. Então ele quis asfaltar a Nova Pauliceia, que é um distrito de Gavião Peixoto, asfaltou ruas que vão de nada a lugar nenhum, fez praças, para aquelas praças de academia ao ar livre, você passa lá, os equipamentos de ginástica estão todos empoeirando, ninguém usa, fez calçada em todos os terrenos, quer dizer, está ficando muito bonito, mas a população não participa das decisões sobre o orçamento, e o servidor, como vocês estão vendo, está cada vez participando menos. E na negociação desse ano, que a Naila participou muito ativamente, inclusive, o prefeito de lá deve adorar a Naila, deve achar ela muito legal, a gente conseguiu avançar para 10% de reajuste salarial, mas a gente percebeu que nas assembleias um grupo de trabalhadores ia para trabalhar contra o sindicato e contra o pedido da própria categoria. E aí nós começamos a tentar entender o que era. Fizemos alguns levantamentos, pedimos uns documentos e tal, o pessoal da Câmara lá pediu, mas aí o pessoal da Câmara recebeu aquela pedido de documento, chegou pra gente e falou assim, ó, eu não sei o que é isso. Passaram lá pra gente, a gente fez os levantamentos.
a gente percebeu que 1/3 dos servidores de Gavião Peixoto recebem gratificação sem nenhum tipo de critério. Então, não é porque ele está desempenhando uma função de chefia, que é o que pressupõe o pagamento da gratificação, não. Ó, ele é encanador, pô, ele é um encanador encanado, cara. Vou pagar 10% para ele. Aquele encanador é um encanador que aperta mais a rosca ali. Ah, então é 20%. E não tem critério. E aí esses servidores estavam indo para as assembleias para tumultuar, são exatamente os gratificados. E uma servidora que chorou numa assembleia por causa do preço do pacote de arroz, uma semana depois dela chorar, ela estava ganhando 20% em cima do salário dela, enquanto todo mundo teve um aumento de 10%. A gente descobriu isso, o Ministério Público abriu um inquérito, e agora o prefeito está rodando de prédio por prédio da prefeitura, falando, ó, o Cismar quer cortar a gratificação de vocês. Aí, 1 em cada 3 servidores recebe gratificação. Então, 2 olham para o prefeito e falam, você está de sacanagem que vai cortar a minha gratificação. Vai cortar a gratificação dele. A minha não, eu quero receber aumento. Então, foi ótimo ver esse número aqui, porque a gente viu que dá para espremer muito Gavião Peixoto. Tá agora aqui, ó, em 32,43. Olha, melhorou ainda, nossa. Bom, Santa Lúcia, caos. Os prefeitos que vão entrando não conseguem dar conta de resolver essa situação aqui. Os prefeitos saem e automaticamente já são processados por infringir lei de responsabilidade fiscal. Isso está acontecendo com um atrás do outro. É uma situação difícil que a gente não vê uma projeção de melhora, porque são municípios que não estão trabalhando a arrecadação. Não tem pátio industrial, não tem tecnológico. As usinas cada vez mais estão na mão do capital estrangeiro, cada vez mais concentrando a produção em alguns lugares, né? Então, é uma situação difícil para Santa Lúcia aqui. Motuca é um município muito pequeno, que quando foi falado lá que teve uma queda da arrecadação do ICMS, é por conta do fechamento de uma usina. A usina fechou, a arrecadação desabou, né? Então, é um município com pouca condição também de a gente falar, olha, vai gerar uma receita, vai ter um incremento nisso e tal, apesar da gente ainda ter alguma margem para trabalhar. Bom, Araraquara é um município onde a gente tem um portal de transparência que se acessava mais coisas, mas ainda tem muitas falhas, e é um município onde a gente está vendo uma sucessão de administrações que fazem as mesmas práticas. Gasta o dinheiro da forma que quer, favorece sempre as mesmas empresas, sempre os mesmos grupos de advogados, sempre os mesmos tipos de esquemas são feitos aqui na cidade. Como a gente vem fiscalizando mais e mais, a gente cada vez é mais e mais odiado pela Câmara e também pelos administradores, né? Então, a gente sabe que nosso nome está na boca de sapo amarrado. Toda a Naila nessa negociação, que também bateu bastante de frente com o secretário de administração de fazenda e tal, também já deve estar o nome dela amarrado na boca do sapo e tal. Trabiju também é um município muito pequeno. Trabiju vem de uma palavra, de uma expressão francesa que, se eu não me engano, quer dizer muito bonito. De fato, é uma cidade muito pequenininha, ajeitadinha e tal, com recursos bastante limitados, mas que até que tem uma estrutura que funciona bem lá. Só é interessante que na entrada da cidade tem uma placa escrito assim, cuidado, crianças na rua. Então, as crianças de lá são bastante perigosas, a gente sempre que vai fica meio de olho quando as crianças estão por lá. Bom, enfim, a gente escuta muita história de bastidor nessas cidades que a gente vai, de coisas de corrupção, de coisas que não deveriam acontecer. E o que a gente percebe? A população, de forma geral, não vai atrás de fiscalizar. Não acompanha. Isso aqui é grego. Você vai chegar e vai passar isso aqui para a população, os caras vão olhar e falar, nossa, 112 milhões eu queria. Mas não entende o que está acontecendo. E o dinheiro é muito mal gasto. Quando a gente fala os municípios estão falidos, não tem condição de investimento, e a gente olha onde o investimento está sendo feito, que tipo de contratação está sendo feita, que tipo de asfalto é colocado na rua, que tipo de iluminação pública é feita, a gente vê que poderia se fazer algo muito melhor se tivesse orientação para o gestor, ou se tivesse o interesse político do gestor de fato usar o recurso em prol da população. Isso não acontece. Os grupos entram lá para se perpetuar no poder. E aí a Câmara, via de regra, nos 9 municípios que a gente trabalha, a Câmara anda de mão dada com o prefeito, não exerce papel de fiscalização. Quando não, você vai na Câmara e percebe que 2, 3 dos 8, 9 vereadores são analfabetos. A gente teve uma experiência recente em Nova Europa, que a gente, no final da audiência, a gente saiu perguntando, aquele cara é um vereador ou um boneco de cera? A gente não sabia, porque foram 3 horas e meia de sessão da Câmara, o cara sentou, ficou assim, e assim ficou. Como era uma sessão que falava bastante interesse dos servidores, todos os vereadores se inscreveram para falar alguma coisa, mesmo que fosse alguma coisa meio estranha. Esse cara não se inscreveu. E aí a gente ficou muito curioso. Se bem que lá o Ulisses Guimarães virou Ulisses Guimarães, né, Pena?
O Pena, aliás, a gente não apresentou, mas ele é jornalista que trabalha junto com o Cismar, faz um trabalho excelente de cobertura e de denúncias para as demandas que a gente passa para ele, apura tudo com muita qualidade e tal. Então o sindicato também hoje tem a expressão que tem regionalmente, muito se dá ao trabalho que o Pena faz aí de levar as informações para a população de forma bem didática. Bom, não vou me estender muito, estou muito contente com o resultado, eu sou um cara que me emociono com facilidade, várias vezes aqui eu fiquei empolgado, né? Espero que outros estudantes daqui se interessem em participar e que busquem isso, via estágio, via interesse pessoal, porque de fato, como o Renato disse, abre um campo profissional carente. As prefeituras não têm, né? Eu e Pires estávamos conversando antes aqui da apresentação, a LOA de Araraquara, que vai ser apresentada e votada, tem falhas técnicas elementares, né? Que foram identificadas pelo estágio aqui da Unesp, com a ajuda do professor Pires, e a gente já vai tentar uma fala na Câmara para tentar encaixar algumas coisas lá. Enfim, a gente espera que isso dê muitos frutos, que outros sindicatos se interessem e que as próprias prefeituras busquem a Unesp para qualificar o trabalho de prestação de contas, de investimento público, porque a gente vê um amadorismo muito, muito grande em todos esses aspectos. Desde a arrecadação, então a gente sabe que o governo federal tem dinheiro lá, aguardando um projeto, e o projeto não chega, o dinheiro fica lá. A gente teve um caso de Américo Brasiliense, que o prefeito conseguiu quase 2 milhões para saneamento. Aí falou, pô, Américo Brasiliense é a cidade do estado de São Paulo, né? Quem foi que falou de Américo mesmo? Carol. Que tem muitas nascentes, né? Falta água todo dia em Américo Brasiliense nos bairros mais altos. É curioso. E aí o prefeito conseguiu quase 2 milhões de investimento em água e esgoto. A prefeita entrou e falou, recurso desse prefeito eu não quero não. Perdeu, voltou para Brasília o recurso. Aí um vereador falou, você não quer? Então peraí, o promotor, ela deixou, agora tem um processo que pede para ela doar, gentilmente, 2 milhões para a Américo Brasiliense investir em saneamento. A ação é contra a prefeita, a ex-prefeita Cleide pedindo para que ela faça o ressarcimento do dinheiro que se perdeu de investimento federal. Enfim, se a gente for fiscalizar e denunciar situações, todos os municípios aqui vão enfrentar problemas, todos os prefeitos praticamente vão responder processos, todos os gestores vão ter dificuldade. E a gente fica muito orgulhoso de estar fazendo parte desse projeto, é o primeiro ano, espero que tenham vários outros, que isso vai se aprimorando e que cada vez a gente incentive mais as pessoas a fiscalizarem as prefeituras da sua cidade, das cidades que elas são interessadas em ter um conhecimento e tal, porque falta, né? O cidadão sequer acessa as informações. A gente vê na Câmara Municipal, é muito raro ter alguém que vai assistir a sessão, até porque é uma burocracia, é uma chatice mesmo assistir, é muita formalidade e tal, não evoluiu, né? Uma sessão da Câmara não evoluiu para aquilo que hoje a gente gostaria de ver, um dinamismo e tal. Mas eu acho que isso é um trabalho pioneiro, eu desconheço outros sindicatos que tenham, a gente sabe que tem sindicato que paga escritórios, pagam profissionais para fazer alguns levantamentos, mas não com o envolvimento que está tendo aqui com essa participação da administração pública. E mais uma vez eu agradeço ao professor Pires, quando a gente veio conversar aqui, a gente saiu daqui sorrindo, porque a gente veio aqui para contratar um serviço e ele propôs uma parceria, né? E agradeço muito ao empenho da Naila, que 3 vezes por semana está lá no sindicato com a gente, se desdobra para fazer as coisas que a gente pede. Às vezes a gente pede alguma coisa meio na correria, Naila, queria saber como é que está o gasto de tal coisa em tal prefeitura, tal, blá, blá. Ela vai rapidinho, levanta, pede ajuda para o Pires e tal, e também para os estagiários que se inscreveram nesse estágio e fizeram aí todo esse levantamento e tal. A gente espera que esses números de quadrinhos aqui, numa próxima apresentação, chegue até aquela outra lousa lá, para a gente ter mais informações para discutir. E falar também que o Cledão agora está montando uma banda comigo na próxima semana dessa. Na próxima semana dessa, talvez a gente toque, né, Cledão? Quem sabe a gente vem aí e tal, fazer uma apresentação. Eu fecho isso aqui, agradeço imensamente, nem vou fazer perguntas para os estudantes, acho que depois a gente vai levantar alguns dados e também passar algumas informações que são do bastidor político, né? Informações de coisas que a gente sabe que podem influenciar nos números também. Agradeço vocês pela oportunidade e espero a gente se ver várias vezes aí nos próximos anos, beleza? Muito obrigado.